palavra que Deus colocou no meu coração, ela diz: semeadores codificados. Eu sou programador de computador. Eu decifro códigos, eu quebro códigos, eu construo códigos, eu crio e desvendo todos os algoritmos de tudo, até como monto um cubo mágico. A gente consegue montar um robô em Lego que faz isso, que monta um cubo mágico. Nós somos da espécie que inventou a lâmpada, e mesmo procurando no Google, nós não conseguimos replicar uma lâmpada. Mente preguiçosa. Nossa mente tem que se libertar da preguiça. Eu quero convidar a Melissa e o Rafael, que são meus filhos, para virem aqui um pouquinho comigo, conversarem em Libras comigo só por um instante. Eu conversei com a Melissa e disse para ela que eu amo ela. Eu disse para ela que ela é linda. Eu disse para ela que é muito bom conhecer ela. Eu perguntei o nome dela e ela me disse que o nome dela é Melissa. E eu disse que o meu nome é Stefan. É tão bom quando a gente fala e alguém entende. Nós temos tantas pessoas aqui falando da mesma coisa. Nós temos tantas pessoas lá fora falando da mesma coisa. Mas nós não nos entendemos. Nós esquecemos que quando um bebê nasce, ele já começa a interagir no processo de comunicação. E Deus é amor. E amor é comunicar. Com um olhar, com um sorriso, com um toque, com um gesto, com letras, com números, com símbolos, com palavras, com frases, com música. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Tem pessoas que entendem a música. Deixa eu falar pra você, Deus falando aqui na Inc. Que legal, sou usado por Jesus pra falar do meu jeito. Não importa qual seja, não interessa, eu falo do meu jeito. Galera, existem milhares de comunicações, milhares de formas de nos comunicarmos com a pessoa. Uma única mensagem. Eu tenho aqui uma Bíblia em papel, escrita. Tem pessoas que só se comunicam com ela. Tem pessoas que se comunicam com o iPad, tem pessoas que se comunicam com o WhatsApp. Tudo é válido, desde que nós façamos o grande trabalho, semear. A mensagem que eu vou trazer, ela está em Lucas, capítulo 9. E por que eu estou usando o papel? Porque eu amo sair da minha zona de conforto. Amo! Porque é isso que Deus provoca dentro de mim. Stefan Garcia, saia agora da tua zona de conforto. Saia! Se você pega sempre com a mão direita,
comece a pegar esse microfone com a mão esquerda, rapaz. Se você começa a usar o iPad, só o iPad, comece agora a pegar aqui, ó, papel. Começa a fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. Começa a fazer aquilo que eu te coloquei no mundo para fazer, impactar o mundo, ser maluco, porque Deus usa malucos como vocês, como nós, para confundir os sábios. E essa palavra que tem aqui em Lucas 8, fala da parábola do semeador. Só que quando fala da palavra do semeador e semente, no grego, é a mesma palavra. A maioria das pessoas fala assim, puxa, como Jesus interpreta essa parábola para os discípulos, todo mundo engole ela e simplesmente, é isso aí. Mas engraçado, gente, a parábola é do semeador. A parábola não é da terra, a parábola não é da semente, é do semeador. E ele fala que um único semeador sai com sementes. E às vezes esse semeador, ele derruba a semente em lugares que não fazem com que aquela semente brote. Todos vocês devem conhecer, alguns não conhecem. Mas eu quero dizer o seguinte: o que eu vou falar agora pode chocar muitos de vocês. Melissa, segura o microfone para o papai. A minha camisa não muda quem eu sou. E eu era um semeador, mesmo quando eu estava usando droga. Eu era um semeador mesmo quando eu era um viciado, mesmo quando eu era um adúltero, mesmo quando eu era um ladrão, mesmo quando eu era um ocultista, um mago negro, um satanista como eu fui. E eu só vou entender agora. Gênesis 1, havia trevas sobre a face das águas, o abismo, mas o Espírito de Deus estava lá. Não existe lugar que Deus não entre. Muitos não estão aqui conosco. Filhos, irmãos, namorados, namoradas, pais, mães, muitas vezes estão sendo escravos agora da bebida, da droga, da mentalidade de incredulidade. Mas se eles são semeadores, Deus não vê a timeline, gente. Deus não vê como um Facebook onde olha só, ele está fazendo isso agora. Olha que legal, ele foi para lá. Que foto bonita. Deus não vê assim. Deus nos vê agora em lugares celestiais. Se vocês têm algum amado de vocês que não está aqui hoje, quando eu digo não está aqui hoje, eu não estou falando deste lugar. Eu estou falando desta mentalidade, desse mindset chamado Reino de Deus. Esse mindset, Reino de Deus, é que faz toda a transformação. Então, se vocês não têm ainda este amado, esta amada, dentro dessa mentalidade Reino de Deus, acredite, Deus vê essa pessoa lá e não aqui. Não na fotografia do dia, gente. Sabe por quê? Cris, quem eu era? Eu amo você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de usar minha filha de 5 anos. 5 na época que me mostrou Jesus. Porque ninguém teve coragem de falar de Jesus para um cara desgraçado como eu era.
Desgraçado. E hoje eu vejo que ele já estava naquela época soltando as sementes na minha mão, cara. Ele estava soltando semente na minha mão o tempo todo. Ele soltou semente na minha mão quando a minha mãe me abandonou com 9 anos. Ele soltou semente na minha mão quando eu fiquei trancado num internato até os 18. Ele soltou semente na minha mão a hora que me ensinaram programação de computador dentro desse internato. Ele soltou sementes na minha mão quando eu dormi na calçada fria por anos. E tudo que me fez odiar Deus a vida inteira, hoje, é claro, é o reino de Deus. Então eu quero ler algumas coisas para vocês. Eu vou precisar de algum lugar aqui, obrigado, para começar a falar para vocês de Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disso, me desculpem pessoal, eu me emocionei. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Eu quero que vocês marquem isso, reino de Deus. Em seguida, ele já começa a falar da parábola do semeador. E no versículo 8, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, no versículo 10 ele fala: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vamos pular para Isaías 6:9. Isaías 6:9. Eu já tenho marcadinho aqui na minha tecnologia, ó. Essa tecnologia aí com a mão esquerda, aqui do jeito que eu gosto, tirar a zona de conforto. 6:9. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Então o que acontece? O coração das pessoas está endurecido, os olhos estão fechados, os ouvidos não ouvem. E assim como eu sou um programador de computadores e descubro códigos do computador, ele fala: Stefano, agora você já não é mais um codificador de computadores, agora eu te chamo para ser um codificador de homens. E saiba, ele vai usar cada um aqui nessa sala, cada um fora dessa sala, cada um dentro dessa cidade, cada um dentro desse país, cada um dentro do continente, cada um dentro desse planeta, para levantar das cadeiras e fazer aquilo que eles nasceram para fazer. Nasceram para fazer. Se você canta, cante. Se você desenha, desenhe. Se você dança, dance. Seja louco. Daqui, dessa geração, desse grupo de pessoas, sairão as melhores e maiores empresas de inovação do mundo. Aqui, dessa galera, sairão os novos iPads. Acima disso, tecnologia de ponta, música de ponta, tudo de ponta, porque isso é o reino de Deus. Essa é a mentalidade de sair da zona de conforto. Jesus é inovação. Barrabás são as velhas coisas. Inovar, crie algo que é completamente novo, absurdamente novo. Não tenha medo. Não tenha medo de extravasar aquilo que Deus tem para você. Como nós estamos falando de semeadores codificados, Jesus fala dessa parábola e ele fala, tem um mistério dentro dela. E na sequência de Lucas vem uma coisa impressionante. Ele começa a falar da candeia. Então no versículo 17 ele fala: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que lhe parece ter será tirado. Gente, como
Deus é maluco, é maravilhoso. Eu fiquei a vida inteira na maçonaria procurando códigos. A vida inteira, anos. Fundei lojas, fui segundo vigilante da minha loja, queria descobrir tudo. Por quê? Porque segundo aprendi, todos os segredos que Moisés aprendeu ali com os egípcios, foi transferido até chegar no templo de Salomão. Os construtores do templo de Salomão ouviram esses segredos e transmitiram até hoje. Eu não quero mais saber de segredo nenhum de Salomão, porque eu encontrei o grande segredo da minha vida, que é Jesus. Em Lucas, ainda, no versículo 21, eles falam: Jesus, mas a tua família está ali fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A partir de hoje, não importa o que você passa. Gente, esse mindset do reino de Deus, ele não é tão fácil não, sabe por quê? Eu estou num grupo de empreendedores, de startups de inovação, e não adianta, eu falo de Jesus lá dentro. Sabe por quê? Porque nunca ninguém teve vergonha de me oferecer um baseado. Nunca ninguém teve vergonha de me convidar para ir num happy hour, tomar uma cervejinha. Nunca ninguém teve vergonha para dizer: oi gato, e aí, vamos dar uma saída? Nunca ninguém tem vergonha de te oferecer o pecado. Nunca! E nós temos vergonha de oferecer aquilo que nós temos. Então o que acontece? Já que é para ser doido, a vida inteira, gente, eu dormia no meu próprio vômito. Chegava em casa, essa mulher abençoada me botava debaixo do chuveiro e eu ficava sentado debaixo do chuveiro chorando e vomitando. Disso eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de estar caído no chão, vomitado, e um cachorro vir lamber minha boca e tirarem foto e colocarem na internet. Disso eu não tinha vergonha. Se eu passei por essa humilhação, sendo um desgraçado escravo da morte, eu quero passar todas as humilhações, porque cada vez que eu sou humilhado, eu humilho o diabo. Cada vez que a minha história sobe e me envergonha, ele é o derrotado, ele é o humilhado. Eu não tenho mais vergonha da minha história, porque essas feridas foram saradas, porque ele, Jesus, me curou. Então, quem é minha família agora? Quem é minha família? Eu sempre reclamei que eu não tinha mãe, que eu não tinha pai, que ninguém me amava. Ai Deus, cadê minha mãe? Me abandonou, meu pai morreu. Que família o quê? Eu tenho a família de Deus, um mundo inteiro de pessoas que eu posso sorrir, que eu posso abraçar, que eu posso beijar, que eu posso dizer: oi, como que é teu nome? Como que é teu nome? Rodrigo. Muito bom conversar com você, Rodrigo. Muito bom conhecer você, Rodrigo. Muito bom ser igreja com você, cara. Você é reino de Deus, você é homem de Deus, e Deus vai te usar para impactar o mundo, cara. Não importa como, cara. Você está entendendo? Esse é o nosso Deus, cara. É o Deus que faz a família surgir da onde ela não existe. Em Lucas 9, versículo 11, ele fala: e sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Eu, como programador, eu começo a identificar padrões. Tem vários programadores aqui também. Eu começo a identificar padrões, daí eu começo a verificar: puxa, falava do reino e sarava os que necessitavam. Depois, no versículo 12, no finalzinho: porque estamos aqui num lugar deserto, Senhor, dá-lhes de comer. E aí ele fala: eu não vou dar eles de comer, deem vocês, alimentem vocês. Vocês vão estar no deserto. O deserto da empresa, o deserto do aluguel, o deserto de todas as coisas. Gente, caminhar no deserto é coisa de crente, é coisa de reino de Deus. Eu não estou nem aí de caminhar no deserto. Vem deserto, vem. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo multiplica as coisas, através da minha palavra, através dos meus atos, através da minha presença. Isso que importa, e é nisso que eu acredito. Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50,
Então Jesus abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. Jesus cria as estratégias. Todas as estratégias que surgem da nossa mente vêm de Jesus. E não importa qual seja o semeador. Mas aquele cara não é da minha igreja. Mas aquele cara é do candomblé. Mas aquele cara... Deus usa quem Ele quer. Deus não vê uma timeline. Deus não vê uma timeline. Deus enxerga de uma maneira contínua, porque Ele é eterno. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas a pessoa não está aqui entre nós. Não tem problema. Jesus diz aqui no versículo 18, quem diz a multidão que eu sou? E agora eu vou dizer para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que vocês são? Quem são vocês? Quem são? Quem são? Quem vocês são? E o que o mundo diz que vocês são? Quem o mundo diz que você é? Eu sei quem eu sou. E aí Jesus convida no versículo 23, cada um deve levar a sua cruz. E aí no final de tudo que ele fala que nós temos que morrer, ser crucificados para que Ele viva em nós. E aí nós vamos chegar aqui no versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Gente, isso daqui é uma coisa que é difícil de acreditar. Por quê? Ele está falando para um grupo de pessoas locais. E ele diz assim, em verdade vos digo, dos que estão aqui, alguns não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Pessoal, tem alguém daqueles lá que ele estava falando, que vive até hoje, que está vivo até hoje? Então o que é ver o reino de Deus? O reino de Deus é a mentalidade de Cristo. O reino de Deus é enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Muitos não morrerão antes de ver e conhecer o reino de Deus. Pessoal, o que está acontecendo aqui já é a manifestação dos filhos de Deus. É só o começo. Mas quando nós vemos todas essas coisas malucas acontecendo, e esse povo aqui assumindo os montes das influências no mundo, os melhores desenhos infantis vão sair daqui. Vão sair daqui. Os melhores filmes vão sair daqui. Os melhores seriados vão sair daqui. Os novos carros vão sair daqui. Os novos gestores públicos vão sair daqui. Porque nós representamos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus e nós sabemos quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós nos posicionamos. Onde quer que nós estejamos, nós vamos representar esse reino. E esse reino é aquele que traz palavras de vida e vida em abundância, que é Jesus. E aí eu não preciso falar de Jesus, porque agora eu sou o Filho de Deus. Eu estou assentado nos lugares celestiais. E quando eu acredito nisso, não existe nada que me faça mudar. Nada, absolutamente nada. A partir do momento em que todos os versículos seguintes começam a falar as mesmas coisas, no capítulo 9, versículo 38, chega um homem na multidão e fala: Mestre, peço-te que olhes para meu filho. Depois, ele diz: roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. No versículo 41 Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Eles começam a discutir quem é o maior no reino dos céus, e daí ele fala assim: quem é o maior no reino dos céus? Vem aqui, filhinho.
Quem é o maior no reino dos céus? Geração que vai impactar o mundo. Vocês são o reino de Deus. Vocês são o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Oh Deus, obrigado. E aí o que acontece? Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. Lá no versículo 49 ele fala isso. No 50 ele fala, não proíba, porque quem não é contra nós é por nós. Mestre, mas ele não está aqui com a gente, ele não é desse lugar, ele é lá do outro lugar, nada a ver. Sei lá quem ele é, se é um samaritano. O que é um samaritano hoje? Né? Será que nós não somos preconceituosos contra... esse cara aí é da Umbanda, Deus me livre, não quero nem dar bom dia para ele, por favor. Esse cara aqui mexe com ocultismo. Não vou nem falar com ele mais. Agora que você tem que falar. A internet leva as pessoas para o ocultismo nesse exato momento. Às vezes a gente fala, vamos fazer evangelismo com o skatista? Vamos fazer com o surfista? Vamos fazer com os bailarinos? Vamos fazer com todo mundo? Vamos. Não esqueçam da internet, gente. Deep Web, alguém já ouviu falar em Deep Web aqui? Eu não posso falar de algumas coisas que tem na Deep Web porque tem crianças aqui. Pessoal, nós temos que nos posicionar. Nos posicionar com uma mentalidade de estratégia, mentalidade agressiva, de penetração de mercado, agressiva de penetração de reino. Esse reino é nosso. Nós temos que entrar como Josué. Foi para o deserto e matou gigante após gigante, gigante após gigante, gigante após gigante. Cada um de vocês aqui vai matar de 10 a 30, a 60 e a 100 gigantes. E vão impactar o mundo. Cada um aqui. Deus é maravilhoso. E aí, no capítulo 10, ele fala assim: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros ainda são muito poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Obreiros codificados. Quantos obreiros que estão sentados aqui ainda e que não começaram a semear? Que estão codificados com códigos demoníacos que dizem assim: você não pode, você não consegue, você é doente, você é fraco, você tem um histórico de dor, você sofreu demais. Quem é você? Ou a culpa, quem é você? Quem é você? Imagine, você estava fazendo ritual de magia negra, agora você está aqui. Quem você pensa que você é? Eu sou um semeador. E eu sou um semeador mesmo quando eu derrubo a minha semente num lugar que não brota. Mas Deus me deu várias sementes. E aí eu estou na minha jornada de vida andando e derramando semente aqui, ó. E aí eu vou para a Umbanda e derrubo sementes, aí eu vou para a maçonaria e derrubo sementes, aí eu vou para o boteco e derrubo sementes, aí eu vou para o motel e derrubo sementes, aí eu vou para tudo quanto é lugar e derrubo sementes. E aí, no fundo, eu sei quem eu sou, mas eu estou como uma corça, desesperado, procurando por aquilo que preenche o vazio da minha vida. Ai, meu Deus. Eu ia para o boteco para preencher o vazio, eu pegava a mulherada para preencher o vazio, eu usava droga para preencher o vazio, eu invocava tudo quanto é tipo de coisa para preencher o vazio. De repente, essa menina veio me falar que tudo que eu estava fazendo era errado. Não, pai, isso que você está fazendo não tem nada a ver. Pai, a gente não vai orar antes de comer. Filha, tudo que a gente tem foi o papai que fez aqui, ó, no braço do pai. Tudo! Eu era chamado de venerável mestre dentro da minha loja. Eu era chamado de 3 vezes poderoso mestre. Mas eu me senti um lixo. E a pior coisa que tem é quando alguém te chama de um título que você não tem. E você se sente usurpador daquele título. Aí ela veio falar: não, pai, tudo que a gente tem é de Deus. Ele que dá a comida para nós. Pai. Não, filho, é o papai. Não, pai, é Deus.
Eu jogava minha blusa. Pai, por que você jogou a tua blusa? Porque é minha casa, eu faço o que eu quiser dentro da casa. Não, pai, a casa não é tua, a casa é de Deus. A blusa não é tua, pai, a blusa é de Deus. Deus te deu a mordomia para fazer isso. Se Ele usou essa semeadora para jogar a semente na minha vida, e essa semente me fez descobrir que eu era um semeador e sempre fui. E aí tudo começa a fazer sentido. Eu aprendi a ter coragem no vale da sombra da morte. Eu aprendi a ter fé no vale da sombra da morte. Eu aprendi a ter amor quando me violentavam, quando me machucavam, quando me abandonavam. E tudo isso que Deus me deu, agora eu estou aqui dividindo com vocês, semeando. E essa semeadura faz uma coisa só: faz essas árvores criarem um jardim, o novo jardim do Éden. O novo jardim do Éden somos nós. Nós somos as árvores desse jardim. Nós somos as árvores que frutificam nesse jardim. Chega de rótulos. O mundo nos coloca rótulos, padrões. Para você ser um homem, você tem que ser poderoso, rico, ter várias mulheres e etc. E ser austero. E o padrão da Bíblia é: os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Essa é a maior loucura que eu já vi na minha vida. Eu achava que chapar o coco era loucura. O que é esse Espírito Santo de Deus que enche a nossa vida, que enche o nosso corpo, que enche o nosso coração e faz a gente transbordar ao ponto de não aguentar mais, de achar que vai explodir, de querer cantar, de querer dançar, de querer enlouquecer o mundo. Obrigado, Jesus, porque eu entendi que tudo acabou quando você disse: está consumado de verdade, não preciso fazer mais nada, só viver aquilo que você fez para mim, aquilo que o Senhor tem para mim, e nada vai me tirar disso, nada. Deus está dizendo para cada um de nós aqui hoje: semente. Se te colocaram num vaso de bonsai e era para você ser uma árvore gigante de 40 metros, mas você é desse tamanho porque te colocaram dentro de um vaso de bonsai, está na hora de quebrar esse vaso de bonsai. Está na hora de quebrar esse vaso de bonsai, para que as tuas raízes sejam fundas. E quando as tuas raízes forem fundas, você vai crescer e vai ser uma árvore, impregnando o teu aroma, impregnando as tuas cores, os teus frutos, nesse mundo lindo e maravilhoso que Deus tem para florescer. Deus abençoe cada um aqui. É muito bom ser igreja com vocês. É muito bom ser reino de Deus.